quinto ano. Veja só, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é números naturais. Nós podemos ver os números naturais em todas as situações cotidianas. Todos os lugares nós vemos números naturais, porque os números naturais são aqueles números compreendidos do 0 até o 9 e depois eles são repetidos outras vezes. Então esses são conjuntos de números naturais. Dentro de números naturais, nós também temos outros assuntos e nós vamos estudar a partir de agora. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é a ideia de múltiplos e divisores de um número. Então, a ideia de múltiplos. Quando a gente fala de múltiplos, múltiplo significa o resultado da multiplicação. Então, quando você quer uma ideia de múltiplo, você quer o resultado da multiplicação. Os múltiplos, eles são infinitos. Ele sempre vai começar do 0 e ele é infinito. Veja só, se eu tenho aqui os múltiplos de 3. M3 significa múltiplos de 3. Então, eu começo com 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E eu vou seguir até quando eu quiser ou o tanto que pedir. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho os múltiplos de 3. Então, ele é um conjunto infinito, por isso eu uso os 3 pontinhos. E ele sempre vai começar do 0. Então, o conjunto de múltiplos, ele começa do 0 e ele segue infinitamente. Vejam que aqui nada mais é que o resultado da tabuada de 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E eu poderia continuar aí, ó, quantos mais múltiplos eu quisesse. No livro de vocês, lá na página 181, ele fala assim, ó. Rebeca e Daniel ajudam o senhor Joaquim a coletar os ovos das galinhas do quintal. Em cada caixinha, eles arrumam 6 ovos. Complete o quadro com a quantidade correta de ovos organizados em cada caixa. Então, olha só. Aqui, então, está dizendo que eles colhem os ovos de galinha, pegam lá os ovos, e esses ovos eles organizam de 6 em 6. Então, nesse caso, eu quero os múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Então, olha só. Para responder aí, ó, múltiplos de 6. Eu não vou começar do 0 nessa atividade, porque em cima ele já colocou o 1. Então, olha só. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Os múltiplos do 6. Então, lá no quadradinho, vocês vão botar 6 uma vez em uma caixa, em 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas, 5 caixas, 6 caixas, 7 caixas, 8 caixas e 9 caixas. Então, é só multiplicar a tabuada do 6. Então, é uma sequência numérica de 6 em 6. Então, múltiplos é uma sequência numérica. Não esqueçam disso. Aí vem o número 2, que é a mesma coisa. Só que aqui fala a sequência do 5. Então, você vai fazer a sequência do 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Até completar a sequência que eles estão pedindo, que é até o 9. Então, até o 5 vezes 9.
Na página 182, então, ele vem falando aqui, ó, que o professor Jandimar, ele escreveu num quadro uma sequência de múltiplos, que são os múltiplos de 2. Não está aqui ainda. Então ele botou essa sequência dos múltiplos de 2, que ele começou do 2. Então ele colocou 2, 4, 6, 8, 10, 12 e seguiu a sequência dele. Então é uma sequência infinita, a sequência do 2. Antes de qualquer coisa, nós podemos saber que todo número par, ele é múltiplo de 2. Ou seja, quando ele é multiplicado por 2, ele vai dar aquele resultado. Aí, na letra A, ele pergunta assim, ó, 64 é múltiplo de 2? Sim, porque se eu continuar aqui, ó, multiplicando 2, eu vou até chegar lá no 100. Vou passar pelo 64 de 2 em 2. Então, eu vou chegar lá. Então, isso significa uma sequência numérica, que são os múltiplos. Outra coisa aqui, no número 4. Então, olha o clique, o que fala aqui no clique. Os múltiplos de um número, eles são obtidos pelo produto gerado entre esse número e a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, olha só, produto é o resultado da multiplicação. Então, quando eu pego um número e multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, então eu vou ter o produto desse número, que é a sequência numérica. O número 4. Analise com atenção as sequências numéricas formadas pelos múltiplos a seguir e complete-os com os próximos 10 múltiplos. Olha só, esse daqui ele está nos pedindo para a gente continuar com a sequência numérica de mais 10 números. Na letra A eu tenho os múltiplos do 7. Então eu tenho, ó, 0, 7, 14 e o 21. Depois desse daí eu tenho que colocar mais 10 números, que é a sequência numérica do 7. A tabuada do 7 mais 10 números pela frente. Então olha só. 21. Depois do 21, eu vou ter 28, que é 7 vezes 4. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. E não posso parar por aqui, porque ele pediu 10 depois do que eu já tinha. Eu já tinha até aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho que continuar até obter 10 números depois do que eu já tinha. Então vamos lá. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 11, 77. 7 vezes 12, para ficar mais fácil, ó. 7 vezes 12, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 1, 7. Não. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. 84. Agora, 12, eu estou na sequência do 13. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 91. Então, olha só. E aí, ele vai continuar. Eu já coloquei 10 múltiplos depois do que eu tinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu multipliquei o 7 10 vezes depois da quantidade que eu já tinha. O número 5, esse aqui é o número 4. O número 5. No número 5, ele diz assim: preencha o quadro com os 15 primeiros múltiplos de 4, 8, 9, 12 e 15. Então, nesse caso, você vai completar, ó, essa tabuadinha aqui desses números com os 15 primeiros múltiplos. Aqui, ó, 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1, 4. Então, vai completar com a sequência do 4. O outro, do 8,
completar com a sequência do 8. O outro 9, completar com a sequência do 9. O outro 12, completar com a sequência do 12. Do 15, na mesma situação. Então, nesse número 5, você vai completar com as sequências. Aí eu venho para a página 183. Na página 183, o número 6, antes o você sabia diz assim: ao pensar, o nosso organismo também gasta calorias. Nós já vimos isso quando estudamos em ciências, que tudo que nós fazemos, nosso corpo gasta as calorias que obtemos através dos alimentos. Ainda bem, porque se não gastasse as calorias, a gente somente, crescia para os lados. Só crescia para os lados, engordava. Mas como o nosso corpo ele gasta essas calorias, então tá tudo bem aí. Então gasta as calorias. Em 8 horas, perdemos a quantidade de calorias de uma bala. Olha só quanto tempo? 8 horas, você vai perder a quantidade de calorias de uma bala. Então, mesmo assim, perdendo calorias, nós devemos ter cuidado com as calorias que colocamos em nosso corpo, comendo essas besteiradas todas por aí. No número 6 tem assim, se cada hora o organismo humano gastasse exatamente 2 calorias, bem pouquinho, mas vamos dizer que o nosso corpo gastasse 2 calorias a cada hora. Quantas calorias ele gastaria em? Não vou responder esses daqui não. Então, se fosse 6 horas, quantas calorias ele perderia em 6 horas? Veja só, são 2 calorias por hora. Então, eu vou pegar 6 vezes 2 igual a 12. Ele perderia 12 calorias. Então, nesse caso, é só fazer a multiplicação do 2, a sequência do 2. No número 8, número 7, vamos pular o 7. O número 8, marque com um X as alternativas verdadeiras. Nesse número 8, ele vem falando sobre se um número é múltiplo ou não do outro número. Primeira dica, olha só a primeira dica. Para ele ser múltiplo, o primeiro número tem que ser maior que o segundo. Como, por exemplo, 12 é múltiplo de 2, porque na tabuada do 2 eu encontro o 12. Agora, se eu digo assim, 3 é múltiplo de 12? Não, porque na tabuada do 3 ali, aliás, é assim, o 3 eu não posso colocar 12, os múltiplos de 3 não vai 12. Então, nesse caso, o primeiro número para ser múltiplo, ele tem que ser maior. Veja só um exemplo aqui, 13 é múltiplo de 416? Não, porque o 416 não cabe no 13, então ele não pode ser múltiplo. Já 416 é múltiplo de 13, porque se eu multiplicar o 13 várias vezes, se eu multiplicar o 13 lá 31 a 32 vezes, então eu vou ter 416. Então, nesse caso, o primeiro vai ser maior do que o segundo. E eu vou ver se no segundo, eu multiplicando por qualquer número, ele vai dar o primeiro. Olha só o exemplo aqui, 72 é múltiplo de 12, 72 é múltiplo de 12. Então, 72 é maior que o 12. A primeira dica foi. Agora, a segunda. Eu vou fazer a tabuada do 12 e lá na tabuada do 12 eu vou ver se eu acho o 72. Vamos ver? Olha só, 12 vezes 5 dá 60. Já vou pular um bocado. 12 vezes 5 dá 60. 12 vezes 6, 72. Porque 60 mais 12, 72. Então, 72 é múltiplo do 12. No número 9. No número 9 fala assim. Irlaci abriu 7 franquias bolo de cenoura. Então, abriu 7 lojas bolo de cenoura. Cada franquia deverá ter 4 funcionários. Quantos funcionários haverá no total? Esse nono é semelhante ao sexto, onde você vai multiplicar um número pelo outro para obter o resultado. Então, você vai multiplicar 7 vezes 4, você vai achar um múltiplo de 7, que vai ser o resultado. Aí vem o número 10.
Depois de estudar os múltiplos de um número, Moabe ainda ficou em dúvida se 56 era múltiplo de 7 ou de 8. Então ele ficou em dúvida, 56 é múltiplo de 7 ou é múltiplo de 8? Aí o que foi que ele fez para saber? Para ele resolver essa questão, ele teve que multiplicar, ver a sequência do 7 e ele teve que ver a sequência do 8. Então ele multiplicou 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, que eu tenho aqui, ó, a sequência do 7. Então ele multiplicou a sequência do 7 toda e ele achou na sequência do 7 o 56. Aqui, ó, 56 que ele achou na sequência do 7. Aí ele foi, multiplicou também o 8 na tabuadinha do 8. E lá na tabuadinha do 8 ele também achou 56. Aí ele percebeu que o 56, ele é tanto múltiplo do 7 quanto ele é múltiplo do 8. Por quê? Porque ele viu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele entendeu que 8 vezes 7 é 56. Então, 56, ele tanto era múltiplo do 7 quanto múltiplo do 8. Então, não esquecendo que múltiplos de um número é o resultado da multiplicação. Divisores. Veja só, o que é divisor de um número? Se múltiplo é a multiplicação de um número, então divisores é o resultado da divisão de um certo número. Veja só aqui, no número 11 tem assim, ó, Geovânia vai organizar a loja de cerâmica da família. Hoje, sua tarefa é arrumar 40 peças nas prateleiras, colocando a mesma quantidade de itens em cada uma delas. Então, olha só, aqui no problema eu já estou dizendo que ela vai arrumar. Arrumar quer dizer dividir. Ela vai dividir as 40 peças em prateleiras. Aí vem, se fosse apenas uma prateleira, quantas cerâmicas seriam colocadas nela? Se é uma prateleira só, seria colocadas as 40 cerâmicas. Se fosse duas prateleiras, então se fossem duas prateleiras, as 40 cerâmicas divididas em duas prateleiras, então cada prateleira ia ficar com 20 cerâmicas. Agora, se fossem 4 prateleiras, cada prateleira ia ficar com 10 cerâmicas. 10 em cada, então daria 40 cerâmicas. E se fosse 5 prateleiras? 40 dividido para 8, na tabuada do 8. 8 vezes 5, 40. Então, nesse caso, seriam 8 cerâmicas. Então, nesse caso, nós podemos dizer que 40, 20, 10, 8, 2, o de cima, ó, 1, 2, 4 e 5, eles são divisores do número 40. Aqui, ó, divisores de 40. Os divisores de 40 foi quanto? 1 vezes 40, 40. 2 vezes 20, 40. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. 10 vezes 4, 40. 20 vezes 2, 40. E também o 40. Então, esses daqui são os divisores do número 40. Então, veja só, por que eles são divisores? Divisores é quando você divide um número e ele não deixa resto. Aí, se você me pergunta assim, ô tia, e 6 pode ser divisor de 40? Vamos lá, olha só. Aí você vai pegar, ó, 40 dividido para 6. Ó, 4 dividido para 6 não dá porque ele é menos. Então, eu vou pegar a ajuda do 4. Então, peguei a ajuda do 4 e fiquei com 40. 40 vezes 6. Ó, 40 dividido para 6. Na tabuada do 6 que dá 40. Ó, 6 vezes 8, 48. Já passou. 6 vezes 7,
42. Também passou. Então, vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Aí, vou fazer a continha do menos. 0 não pode, toma emprestado, fica 10 e aqui ficou 3. 10 que tira 6, 4. 6 e 4, 10. Aqui toma emprestado, 3 que tira 3, 0. Então, ele deixou um resto de 4. Se ele deixou um resto de 4, então podemos dizer que 6 não é divisor de 40, ou seja, 40 não pode ser dividido por 6 sem deixar resto. Aí você me pergunta assim, ó tia, e o 40 pode ser dividido para 3? 3 é divisor de 40? Vamos ver. 40 dividido para 3. Aí eu venho 4 dividido para 3. Na tabuada do 3, que dá 4, chega perto de 4, 1. 1 vezes 3 é 3. Para chegar até 4, falta 1. Baixo 0, fica 10. Para ajudar, 1. 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3 é 9. 9. Para chegar até 10, falta 1. Então, o 3 também não pode ser um divisor de 40. Então, para ser divisor, ele precisa não deixar resto. O resto tem que ser 0. Então, nesse caso, o 40 é divisível por quais números? 1, 2, por 3 não é, 4 sim, 5 sim, 6 não, 7, 7 também não, 8 sim, 9 não, 10 sim, 11 não, aí o 20 e o 40. Esses são os divisores do 4. Então, para ser divisor, ele precisa não deixar resto. É a atividade que está explicando aqui, ó. Está explicando nesse daqui, quando está mostrando Guilherme e Luciana. Guilherme e Luciana, eles fizeram duas contas. Guilherme fez 32 dividido por 5. Ele fez 6 vezes 5, 30. Para 32, sobrou 2. Luciana, 24 por 6. Ela fez 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Então, a conta de Guilherme deixou o resto, enquanto a conta de Luciana não deixou o resto. Neste caso, a professora, então, ela grifou parte dos cálculos e disse que 5 não é divisor de 32, mas que 6 é divisor de 24. Por que que ela disse isso? Ela disse isso por quê? Porque na de 32 ele deixou o resto e na 24 ela não deixou o resto. Então, para ser divisor, ela não pode deixar nenhum resto. Então, a aula de divisores é isso aí. Aí você agora, na página 186, você vai colocar pelo menos 7 divisores para o número 96. Veja só, 96. Nós já sabemos que todo conjunto de divisores, ele começa por 1. Todos eles vai começar por 1. Olha só. Aqui, ó, 96. Divisores de 96. Então, eu vou começar por 1. 1 vezes 96 é 96. Aí eu venho o 2. 96 é dividido para 2? Então, eu não preciso nem fazer conta agora. Eu vou dizer sim, porque ele é par. Se o número é par, então ele é divisível por 2. Então, eu já vou colocar o 2. Aí eu venho por 3. Esse número é divisível por 3? Olha só uma dica. Quando é que um número é divisível por 3 para você não precisar fazer conta? Você faz assim, ó, soma os dois números. 9 mais 6, 9 mais 6, 15. 15. 15 está na tabuada do 3? Sim, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o 3 também é divisor de 96. Aí eu venho para o 4. 4 é divisor de 96? Então, vamos lá, ó.
96 dividido para 4. 1 vezes 4, 4. Para 9, sobra 1. Baixo 6. 16 dividido para 4, 4. 4 vezes 4, 16. Para chegar até 16, sobra 0. Então, 4 também é divisível de 16. Aí eu venho 5. Eu posso dividir esse número por 5? Não, porque todo número divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, ele não pode ser divisível de 5. Aí eu venho, e 6? Esse número é divisível por 6? Veja só, todo número que é dividido, ó, por 2 e por 3, então, naturalmente, ele é por 6. Todo número que é dividido por 2 e por 3, também ele é por 6. Aí eu venho, ele é divisível por 7? Aí eu vou para a tabuadinha do 7. Vou para a tabuadinha do 7. 7 vezes quanto que dá 96? Ó, 7 vezes 10, 70. Aí eu vou somando. Ficou complicado. Aí você faz assim, ó. 96 dividido para 7. 9 dividido para 7, 1. 1 vezes 7, 7 para 9, 2, baixa o 6. Não, ainda não. Peraí. 1 vezes 7, 7. 9 que tira 7, 2. Baixa o 6, 26. 26 dividido para 7. 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. 21 para chegar até 26, falta 5. Deixa o resto. Então, ele não pode ser dividido por 7. Aí eu vou ver. Ele é divisível por 8? Ele é divisível por 8? Olha só, ele é divisível por 8. Sabe por quê? Porque 8 vezes 11 dá 88. 8 vezes 12, aqui ó, 12 vezes 8 dá 96. Então, também ele é divisível por 8. Então, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele quer pelo menos 7. Aí eu venho, 9. Na tabuada do 9 eu vou achar 96? Não. Porque 9 vezes 10, 90. 9 vezes 11, 96. Então, ele não está na tabuada do 9. 10, também não. 11, também não. 12, olha, no 12. No 12, sim. Então, o que é que é 12 vezes 8? É 96. 12. Aí, depois daí, veja que eu já tenho o 8 e o 12 aqui. Aí, vai ficar mais fácil, porque eu vou fazer assim, ó. 96 dividido para 6, ó. 96 dividido para 6. 96 dividido para 6. 1 vezes 6, 6, para 9, 3, vai dar 16. Então, eu vou ter agora 16. Então, você faz aqui, ó. 12. Aqui, ó. 12 vezes 6. 12 vezes 8, 96. 16 vezes 6, 96. Aí, se eu tenho aqui, ó, 14. 14 a gente já viu nesse instante. Mas tá bom. 14 vezes 6, 94. 96. Aí, quando eu venho, ó, multiplicando 1 vezes 96, 96. 96 dividido para 2. Ó, 96 dividido para 2. 48. 96 dividido para 3, 32. Então, eu tenho aqui, ó, os divisores, alguns, não estão todos ainda não. Os divisores de 96. Então, é divisor quando eu posso dividir ele sem deixar nenhum resto. Nessa parte daqui, ó, vocês vão ver algumas regras de divisibilidade. É importante vocês darem uma olhadinha nessas dicas daqui. Muito importante dar uma olhadinha nessas dicas. Depois, vocês vão completar essa tabelinha aqui, ó. Completa essa tabelinha.
E depois que vocês completarem essa tabelinha, vocês vão marcando os divisores de um número seguindo as regras de divisibilidade. Então, veja só, tenho certeza que vocês vão saber fazer tudo, porque essa explicação aqui está muito fácil. Mas se precisar, não se acanhem em perguntar, porque eu vou estar online respondendo vocês.